Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta revisão estruturada sobre o exame do estado mental psiquiátrico. Especialmente para gente que estuda psicologia médica, dominar essa arquitetura teórica sem perder aquela fluidez essencial na hora do atendimento clínico é, sem exagero, absolutamente fundamental para a avaliação do paciente. A nossa revisão de hoje está dividida em 5 passos bem diretos. Primeiro, a introdução ao exame. Depois, vamos dissecar os 3 grandes domínios da psicopatologia: a cognição básica, a regulação afetiva e a relação com a realidade. E para amarrar tudo, a gente fecha com o perfil biográfico singular. Mapear a complexidade da mente humana exige exatamente essa organização. Então, bora mergulhar logo nisso e estabelecer aquele panorama estrutural que vai guiar toda a nossa avaliação psíquica. Em vez da gente pensar nos sintomas como uma lista caótica e solta, o esquema clássico organiza as funções psíquicas em 3 pilares gigantes. De um lado, a cognição básica, que envolve coisas como consciência e memória. No meio, a regulação afetiva basal, que dita o afeto e a vontade. E do outro lado, a relação com a realidade, que traz a senso-percepção e o juízo. É justamente a dança, a interação entre esses 3 domínios, que define o estado mental atual do paciente. Passando para o nosso primeiro grande pilar, a cognição básica. Vamos fazer um sobrevoo rápido, mas super claro, pelas funções cognitivas fundamentais. A consciência é literalmente a base de tudo. É o que nos permite enxergar e absorver o mundo com nitidez. Mas quantitativamente, ela pode cair, sofrer rebaixamentos. Em ordem crescente de gravidade, a gente tem a obnubilação, que é só aquele leve turvamento, sabe? Depois vem o torpor, o sopor, onde o conseguir um despertar do paciente já é um sufoco, até a gente chegar no coma, que é a abolição total da consciência. Sem isso preservado, esquece. Todas as outras funções vão ficar comprometidas. Certo, o paciente está consciente. Mas ele sabe onde está? A orientação se divide em autopsíquica, que é saber quem você mesmo é, e a alopsíquica. Essa orientação alopsíquica é a noção do tempo e do espaço externo. E aqui vai uma dica de ouro para a prática clínica. Essa é a função que falha primeiro. O paciente perde a noção de onde está ou que dia é hoje, muito antes de esquecer o próprio nome. Avançando um pouquinho, vamos falar de atenção e memória. O funcionamento normal da nossa atenção a gente chama de normoprossexia. Quando ela cai globalmente, é a hipoprossexia. Já a memória, que é essa máquina de codificar e resgatar experiências, tem 2 mecânicas principais no exame. A memória de fixação, que lida com o agora, o imediato, gravando o que acabou de acontecer, e a memória de evocação, que é ir lá no fundo buscar eventos antigos, a nossa memória remota. Fechando essa parte cognitiva, temos a inteligência, que é o nosso motor de resolução de problemas novos. No exame, é crucial bater o olho e identificar se a inteligência está dentro do esperado ou se há algum déficit. Isso vai desde um déficit leve, onde a pessoa consegue certa autonomia, até deficiências bem profundas que limitam até a fala e exigem cuidados o tempo todo. Bom, agora a gente muda de marcha. Saímos daquela racionalidade fria e entramos nas cores e no calor da mente humana. A regulação afetiva basal. A afetividade é o contraponto da razão. E o que é realmente fascinante aqui é como a gente diferencia seus componentes pela duração. Olha só, o humor não é uma alegria ou tristeza que passa rápido. Ele é o tônus basal, é o clima da estação em que o paciente está vivendo. Já as emoções são momentâneas, super reativas ao que acontece em volta, são como o clima daquele dia específico. E os sentimentos? Esses são estáveis, duradouros, construídos em cima de valores profundos e muito menos reativos. Coladinha no afeto, a gente tem a vontade. E a vontade não é só um desejo solto ao vento. Clinicamente, ela é um processo de 4 passos até virar uma ação. Tudo começa na intenção, onde brota o impulso, aí passamos para a deliberação, que é aquela pausa para pesar as consequências, depois vem a decisão em si, o checkmate, e por último a execução, que é a ação acontecendo de fato. Entender essas 4 fases é o que nos permite flagrar a patologia. Por exemplo, nos atos impulsivos rola um verdadeiro curto-circuito. O cérebro pula do impulso direto para a execução. Ele ignora completamente a deliberação e a decisão. Já no ato compulsivo, a dinâmica é outra. A pessoa se sente empurrada, compelida a agir contra a própria vontade. Muitas vezes é algo egodistônico, como se não fosse ela mesma no controle da situação. E é vital ter muita empatia e cuidado aqui, porque as alterações da vontade são dramáticas. A hipobolia ou abolia é quando a vontade é simplesmente abolida. O paciente relata não ter forças para existir, o que grita síndrome depressiva.
Temos também o negativismo, que é aquela recusa automática e irracional em colaborar. E, claro, nos extremos de alerta máximo, a heteroagressividade e a autoagressividade, que incluem desde automutilações até o risco de suicídio. Vamos avançar para nosso terceiro pilar, onde as coisas ficam ainda mais complexas e a teoria clínica se choca de frente com a realidade subjetiva do paciente. Para a gente avaliar senso-percepção na prática, o primeiro passo é contrastar perfeitamente dois conceitos. Imagens perceptivas normais vêm do mundo externo. Elas são claras, nítidas, têm frescura e são estáveis. Você olha e elas estão lá. Do outro lado, a gente tem as imagens representativas, que são as nossas lembranças ou imaginações. Elas são menos nítidas, se desmancham fácil e, o mais importante de tudo, a gente sente que elas estão na nossa mente, no espaço interno, e não projetadas no mundo lá fora. E é com essa base que a gente identifica as alterações de senso-percepção. Preste muita atenção na diferença. A ilusão acontece quando existe um objeto real ali na frente do paciente, mas a percepção chega deformada. Ele olha para uma cortina e vê uma pessoa, por exemplo. Muito comum em quadros orgânicos, tipo delírio. Já a alucinação é a percepção sem nenhum objeto ali. O cérebro fabrica tudo do zero. Ouvir vozes numa sala completamente vazia é o exemplo clássico que vemos nas psicoses. Seguindo, na realidade, chegamos ao juízo. É com ele que a gente afere o que é verdade e o que é mentira. Mas como identificar que o juízo de realidade quebrou? Imagina um paciente que até entende que a vida dele está uma bagunça. Ele sabe que tem um problema. Só que a lógica causal dele está tão fraturada que ele recusa completamente o tratamento. A capacidade de julgar os fatos reais simplesmente não funciona. E tem mais. A realidade não é só o mundo lá fora, é também quem nós somos, o nosso self. Numa psicose grave, o paciente pode sentir que seus próprios pensamentos foram colocados na cabeça dele por terceiros. Pode rolar o que chamamos de transitivismo, que é a perda total das fronteiras do eu. O indivíduo se funde com outra pessoa achando que é ela ou sente que está sendo fisicamente invadido pelo ambiente. Quando vamos checar o quanto o paciente entende o que está acontecendo, avaliamos o insight. Insight não é algo tipo tem ou não tem, são camadas. A primeira é sacar que tem um problema rolando na vida. Um nível mais fundo é entender que esse problema é, de fato, um transtorno mental. E o último, que é o que define o sucesso da clínica, é a consciência da necessidade de tratamento. Tem gente que sabe que está doente, mas não tem o menor insight de que precisa tomar um remédio. Depois de dissecar toda essa lista de sintomas e funções, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos para a perspectiva final, que é exatamente o que ancora e humaniza o exame psíquico. Porque, no fim das contas, por trás de toda essa arquitetura teórica super densa de cognição, afeto e realidade, tem uma pessoa única sentada na sua frente. Conhecer a história de vida, a forma como ela se relaciona com os outros e como expressa suas dores é inegociável. Sem esse contexto biográfico, sem entender a subjetividade, a psicopatologia vira só um checklist frio e mecânico, que não ajuda de verdade o paciente. Então, a gente fecha com essa provocação para vocês levarem para a prática. Se a teoria fatia a mente em categorias só para facilitar a nossa vida na hora de avaliar, como a história de vida complexa e irrepetível de um paciente muda completamente a cara desses sintomas no mundo real? Sacar essa interseção é o coração da psicologia médica. Espero que essa revisão deixe a base de vocês bem sólida para os desafios que vêm por aí nos ambulatórios e enfermarias. Até a próxima!